Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 68. E hoje vamos falar sobre a odontologia e como ela influencia diretamente a nossa saúde, a nossa autoestima e o nosso bem-estar. Será que quando buscamos cuidar dos nossos dentes, estamos buscando realmente, priorizando realmente a saúde ou a estética já está falando mais alto? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, cirurgião dentista reconhecido em Uberaba e região, especialista em implantodontia, prótese e odontologia estética, profissional que atua unindo ciência, tecnologia e humanização no atendimento, referência em reabilitação oral, clareamento dental, facetas e lentes de contato dental. Um dentista que acredita que cada sorriso é construído com calma, respeito e intenção. Sorrisos que duram tanto quanto a sua história. Seja muito bem-vindo, doutor João Paulo Silva. Maravilha, que prazer estar aqui com vocês, que prazer poder falar sobre odontologia, essa área que eu sou apaixonado e tenho certeza que a gente vai trazer um conteúdo informativo e muito produtivo para todos que estão nos assistindo. Boa. Doutor, agora, como eu mencionei com você aqui antes da gente iniciar a gravação, eu gostaria que você mesmo se apresentasse para a gente, aquela apresentação pessoal, profissional, até chegar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Então, quem é o doutor João Paulo Silva? Antes do Dr. João Paulo Silva, tem o João Paulo Alves da Silva. Sou natural de Pontalina, Goiás, nasci em Pontalina, Goiás, depois mudei para Joviânia, Goiás, então sou goiano. Foi onde eu vivi ali 15 anos da minha vida. Já trabalhei em várias áreas, e não da odontologia, né, então já fui pedreiro, servente, já vendi picolé, catei garrafa PET, né, vendi litros de garrafa PET ali para quem, usava, né, no passado isso era comum para colocar leite. E essa bagagem, né, de empreendedorismo, né, de viver ali de um trabalho que hoje, querendo ou não, existe muitos questionamentos, né, será que um adolescente, será que uma pessoa de 15 anos deve trabalhar? Isso me fortaleceu, né. Então quando com 15 anos eu mudei de Uberaba e ali começou uma história de estudos, depois eu fui estudar no Instituto Federal Goiano, no IFG, em Morrinhos, no campus Morrinhos. Fiz técnico em informática junto com o ensino médio, nada a ver com odontologia, mas na verdade hoje eu vejo o quanto isso me ajuda para usar a tecnologia a favor dos meus Sim. pacientes e também para que eu possa me comunicar, de uma forma mais sábia com equipes de laboratório, né, que realizam os nossos trabalhos tanto dentro quanto fora de Uberaba. E ali eu tive um start, nos últimos 6 meses eu decidi que eu não queria viver atrás de um computador. Isso foi antes da pandemia, né, se eu soubesse, talvez, não sei, que após a pandemia viver atrás de um computador seria uma realidade para muitos, eu não teria feito esse questionamento e às vezes eu não seria dentista, mas eu agradeço por ter me questionado. E foi um questionamento difícil, para ser sincero, porque eu estava cursando um curso técnico que teoricamente ele te prepara para você entrar numa empresa Sim. e ir para uma área acadêmica daquilo que você já fez. E eu ter coragem de falar para minha família que eu não iria continuar na área de odontolo de desculpa, na área de informática, soou para muitos como assim, ele tá querendo parar de estudar, né, porque não acreditava que era possível um ex-vendedor de picolé, um ex-catador de litro, um ex-servente de pedreiro, virar dentista, né, tinha ali uma escassez na família. Claro, porque não tem ninguém que é médico, que é dentista ou que é engenheiro, não tem nenhuma profissão de graduação. A Sim. grande maioria custou terminar o ensino médio, fez um curso para conseguir concluir, enfim. Então nesse momento foi uma das fases mais desafiadoras até então ali da minha vida, foi convencer, eu tive quase que apresentar um projeto, falar: "Olha, isso aqui é possível, tem caminhos, a gente vai conseguir fazer isso acontecer". E foi quando eu comecei a prestar vestibular para odontologia. Meu primeiro vestibular,
que eu prestei foi na Unip, em Brasília. Teve uma época que dizia muito assim: se você deixar seu documento na porta da Unip, você é aprovado. E eu levei isso muito a sério. Eu não estudei, fui pro vestibular e achei que era só de eu preencher ali, eu já estava aprovado. Quem diria? Eu fui minha pior nota de todos que fizeram o vestibular. E ali eu falei, pô, não posso escutar muita coisa aí não, preciso fazer as coisas acontecerem, preciso sair desse comodismo assim que não vai dar certo. E aí prestei um vestibular, estudei bastante, prestei um vestibular em Anápolis, época ali Goiás, né, Anápolis, numa faculdade muito boa, não me lembro o nome agora, mas não passei, fiquei na lista de espera, foi assim, provavelmente eu não seria chamado e não fui chamado, né, e eu já comecei ali a estudar mais e foi quando contaram, né, de Uberaba. Eu não conhecia Uberaba, não tinha nem ouvido falar de Uberaba, para ser sincero. Porque ali de Joviânia, que é a cidade que eu morava, até Uberlândia era algo acessível, digamos assim. Depois de Uberlândia, a gente já via uma distância que talvez não era acessível. Sim. Então, por isso que eu não conhecia Uberaba. E me falaram da faculdade de Uberaba. Quando me falaram, era o último dia que estava aberto para a inscrição do vestibular. Fiz a inscrição do vestibular, fui aprovado. E ali, por uma questão financeira, ficou aquilo se a gente ia fazer isso acontecer ou não, né? Se ia dar certo ou não de cursar. Entrei com FIES, tive o FIES aprovado, mas uma semana depois saiu minha nota do Enem e eu consegui bolsa 100% na faculdade, na Uniub. E então eu vim parar em Uberaba por esse motivo. Só que eu me sinto uberabense, porque, inclusive, nós estamos próximos aqui onde foi o meu primeiro consultório. Uberaba me abraçou de uma forma muito calorosa. Eu não tenho famílias aqui, né? Não tem quem poderia me indicar para alguém. Comecei um consultório do zero, como muitos começam seu comércio do zero. Comecei a me autodivulgar para as pessoas, propagar esse atendimento humano, personalizado, caloroso, prêmio que eu sempre tive comigo. E Uberaba foi me cativando cada vez mais que não tinha como mudar de Uberaba, né. Falei: "Cara, isso aqui parece que eu sou uberabense", né, e isso foi fazendo com que eu me tornasse cada vez mais grato por essa cidade e tudo que foi acontecendo, né, na minha vida, que veio de uma indicação de uma universidade, onde eu passei no vestibular, cursei uma faculdade, eh renomada na odontologia, essa faculdade com 100% de bolsa, e abri meu consultório, né, teve ali o início do consultório, tem toda uma trajetória, não é o consultório que nós temos hoje, né, é uma dica para colegas dentistas, não comece lá de cima, Sim. porque senão o tombo é muito grande, comece de baixo, vai crescendo. Parece clichê, mas a gente cai nessas pegadinhas, né. Então sou grato pra Uberaba. Você falando isso até, fica entendido para mim, doutor, que a faculdade, independente do curso, né, que a gente cursa ali, não nos prepara, né, para se inserir no mercado de trabalho como empresário, né. E quando você, nessa questão do consultório que você especificou, quando você abre um consultório, constrói um consultório, você precisa também entender sobre gestão, entender sobre pessoas, não é unicamente a parte técnica da odontologia, né. Lembra quando eu falei que entender de tecnologia no sentido de informática foi algo que me ajudou bastante? Realmente, na faculdade a gente até tem uma matéria básica de gestão ali para ter uma certa precificação, mas na minha época ali, 90% da turma ninguém dava bola para essa matéria. Hoje, se eu pudesse dar um conselho, se ainda existir essa matéria dentro da faculdade, foque muito, porque toda empresa precisa não só se preocupar como ela entrega o produto, mas é como fazer a entrega desse produto. E é isso que a gente se preocupa muito dentro do consultório, né, toda a trajetória do nosso paciente. E essa questão de entender de informática me ajudou bastante pelo seguinte motivo: quando eu iniciei, eu falei: "Como eu vou aparecer para as pessoas?". O método inicial utilizado, antes muito utilizado, era plano de saúde.
você se credencia num plano de saúde, você tem ali uma lista de quem é credenciado no plano de saúde, né, no convênio odontológico, vamos falar assim, no convênio odontológico. Do convênio odontológico, aquelas pessoas começam a aparecer para você. Então vem aqui uma revelação muito forte. A grande maioria, elas vão fazer um atendimento básico do convênio odontológico e depois começa a te ofertar tratamentos particulares, Sim. porque ninguém vai viver só de convênio odontológico. Gente, é muito sério isso. Nem o dentista consegue viver só de convênio odontológico, porque os planos pagam R$ 20 por uma restauração. Hoje, acho que 5 quilos de arroz está mais que R$ 20, né? Então é impossível ali. E era um meio que eu tinha, panfletos, né, outdoor, e aí veio a questão do tráfego pago. Eu, por ter um conhecimento, eu fiz um curso online, de um rapaz que tem tempo que eu não vejo ele mais nas redes sociais, que ele te ensinava a fazer as campanhas para odontologia. Ali foi quando eu comecei a aparecer para Uberaba. Eu me lembro, isso eu posso afirmar, que eu fui um dos primeiros a usar esse mecanismo dentro de Uberaba para tráfego pago. Isso há 7 anos atrás. Tinha algumas campanhas ou outra dessas franquias, né, mas para dentistas, consultórios do nível que a gente atendia, isso ainda não tinha, né, era uma certa novidade, Sim. vamos fazer isso. Eu lembro que tinha alguns vídeos que davam muito certo, que é assim, ó, pegava o celular, se você não tá feliz com o seu sorriso, arraste pra cima que eu tenho a solução. Era basicamente isso rodava demais, 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 e porque era algo muito novo, ninguém Sim. sabia o que tinha ali por trás daquele arrasta por cima, todo mundo arrastava e às vezes ia para uma consulta odontológica. Então, essa questão da tecnologia do tráfego pago, ela me inseriu muito dentro de Uberaba, e eu tenho pacientes que estão comigo até hoje, lá do início que me conheceu por uma rede social, né, tem alguns que me vêm aqui na cabeça, e tá comigo até hoje, porque viu que não era simplesmente uma propaganda, né. Aí depois a gente teve a pandemia, que foi quando eu realmente estruturei o meu negócio, estava começando um consultório que é o que eu tenho hoje, veio a pandemia, e a pandemia ele impulsionou todo mundo ir para o tráfego Sim. pago ali, e consequentemente se autodivulgar, né. Aí você nessa época já estava ali 3, 4 anos na Não, frente já, né? sim, eu já tinha, pra ter uma noção, quando iniciou a pandemia, e se tratando de negócio local e uma Sim. cadeira só, eu já tinha mais de 40 mil investido em uma plataforma Ô louco. de anúncio de tráfego pago. Então eu já tinha muitos Sim. cases, eu já sabia como tudo aquilo funcionava, como aquilo tudo rodava, né. E na verdade, a pandemia para o tráfego pago, ela foi um desastre. Não só para a saúde, nossa, mas para o tráfego pago ela foi um desastre. Por quê? Beleza, ela colocou muita gente para colocar sua cara a tapa, Sim. né. E ali no início pareceu o que era mentira, parecia verdade, o que era verdade, ninguém sabia se realmente era verdade, mas fez com que o custo para você fazer essa sua divulgação, ela triplicasse, ou seja, ficasse exorbitante, aí a gente começou, eu falo que a gente começou a separar os homens dos meninos. Isso. Por quê? Quem não tinha muito conhecimento, né, quem era realmente ali um guru, não conseguia aplicar tanto ali a sua metodologia, não conseguia trazer retorno para o cliente, né. E aí quem já tinha uma certa experiência não caía em táxis guru. O que que eu quero Sim. dizer? Porque começou a surgir gestor de tráfego para todo lado, Sim. gestor de tráfego para todo lado, gestor de tráfego para todo lado. Aí chegou um momento que a gente via que não era bem isso que estava acontecendo, né, precisava ter uma casuística e ter um histórico. Mas essa questão de ter um entendimento da tecnologia e ter que colocar minha cara a tapa para justamente ser conhecido, ou melhor, ter que colocar meu rosto para ser conhecido em Uberaba, foi algo que fez que eu sentisse esse calor de Uberaba, assim, sabe, de Uberaba me abraçar dessa forma muito, muito calorosa. Doutor, agora falando um pouco sobre o seu consultório, especificamente falando, eu gostaria de saber quais tratamentos você trabalha lá no seu consultório para atender mesmo o seu paciente final. Seu paciente chegou ali, o seu possível paciente chegou ali procurando um possível tratamento. Quais tratamentos você direciona para o seu público hoje? Antes de eu te falar quais tratamentos eu direciono para o meu público, eu tenho que te contar o porquê
de Dr. João Paulo, Odontologia de Alta Performance, como surgiu a odontologia de alta performance. É uma longa história, daria para a gente fazer mais 10 episódios aqui, mas eu vou resumir em alguns minutos. Eu tinha um consultório de sociedade e eu sempre tive na minha cabeça um perfil que eu queria fazer de consultório. Sim. O perfil que eu queria trabalhar, que seria eu e o paciente. E quando eu decidi sair dessa sociedade, foi uma saída amigável, sou eternamente grato para a pessoa que a gente foi sócio, ela me ajudou muito nessa trajetória de ser conhecido em Uberaba, né? Eu comecei a idealizar um consultório que a pessoa chegasse ali dentro do consultório e sentisse que ela não estava no consultório de odontologia. Que ela pudesse se sentir como se ela estivesse em um ambiente que remetesse para ela boas lembranças. Por quê? Hoje, eu estava até conversando isso com a minha secretária logo antes de vir, que 90% das pessoas que nos procuram, elas já teve um trauma e elas desistiram por muito tempo que a odontologia é capaz de entregar uma qualidade de vida. E eu já tinha em mente isso. Mesmo quando eu não tinha o consultório que nós estamos hoje, quando eu estava ali batalhando para as coisas encaminhar, e foi aí que surgiu odontologia de alta performance. O que eu tenho como definição de alta performance? É ser excelente em tudo o que se faz. Entregar o que precisa ser feito, não somente no que foi contratado, mas a mais do que foi contratado. Se eu te contrato para fazer uma gravação de podcast, cara, se chego aqui ter uma água, eu não te contratei para ter servir água. Você está se fazendo mais do que Sim. que tem a gravação do podcast. Então foi isso que surgiu a odontologia de alta performance. Só que quando eu estava criando isso, veio um balde de água fria, que foi a pandemia. Em meio à pandemia, tudo fechado, eu construindo. E ali eu vi muitas vidas foram se perdendo, né, na pandemia. E quando pude começar a trabalhar, eu vi quantas pessoas queriam realmente aquele atendimento personalizado, aquele atendimento num local individualizado. Então, olha para você ver, algo que eu tinha na minha ideia antes da pandemia, se tornou essencial durante e pós-pandemia. E ali foi onde eu determinei quais tratamentos eu entregaria para o meu paciente. A gente não entrega só odontologia, a gente entrega uma experiência Sim. em tratamentos odontológicos. A gente oferece uma oportunidade novamente do paciente acreditar que essa profissão tão linda, que infelizmente foi mercantilizada por muitos, né, criadores de franquia ou por muitos que querem atender em larga escala, ela é possível entregar a excelência e uma possibilidade de qualidade de vida para o paciente. Então, se eu dizer para você, eu entrego um procedimento, eu vou estar mentindo. Eu entrego um conjunto de operações que, com isso, vai trazer o benefício do paciente. É tratar uma sensibilidade? Então, a gente vai entregar para você um protocolo de tratamento de sensibilidade, junto com o nosso perfil de atendimento. É devolver um dente com implante? Nós vamos fazer um implante, mas nós vamos fazer uma cirurgia minimamente invasiva, com bom planejamento, um atendimento personalizado, para entregar para você realmente que a odontologia, ela vai muito além do procedimento. E entender que quem está ali precisa ter memórias boas quando você entra na cadeira de um dentista. Se a gente vai transformar o seu sorriso, eu não vou te entregar simplesmente uma lente de contato ou uma faceta de porcelana. Eu quero te entregar o seu sonho de viver, né, ou a realização do seu sonho de viver com o seu sorriso. Porque sempre que você olhar no espelho, você vai lembrar. Eu tenho uma comparação que eu falo que o tratamento odontológico, ele é lembrado sempre que você levanta mal-humorado e bate o dedo na quina da cama. Porque se tiver algo que deu errado ali, você pode ter certeza, na hora que você está escovando os dentes, você vai lembrar, nossa, aquele dentista fez isso na minha boca. Então a gente entrega um conjunto de tratamentos, desde o tratamento mais básico, que é uma limpeza, até uma reabilitação completa, para o paciente ter essa experiência e realmente ver que a odontologia vai muito mais além do procedimento. Então, doutor, a odontologia também é sobre experiências de valor. Isso, com certeza. Faça uma comparação entre hospitais. O que leva um Albert Einstein a ter a estrutura que ele tem hoje? Será que era simplesmente para
atender um multimilionário? Não, porque ele viu um gargalo que se ele entrega experiência, mesmo no momento de dor, ele faz aquilo ser mais tranquilo. Esses dias viralizou um post, a mulher comendo comida japonesa dentro do Albert Einstein. Você viu aquilo? Não. Cara, o que que eles fizeram para entregar essa experiência ali? Faz uma pessoa planejar para ter sua gestação ali. E olha que é um local de enfermidade, digamos assim. Eu falo uma coisa que talvez possa, quem tem laboratórios, possa pensar, isso aqui vai ter um start, mas se eu tivesse um laboratório de coleta de sangue, tem um dos lugares pior que você ir para coletar sangue, você tem jejum, Sim. você tá com fome, você chega lá, todo mundo tá de cara feia porque tá todo mundo com fome, vai levar uma agulhada, vai tirar um monte de sangue, é um lugar de contaminação, né? Se eles tivessem esse pulo do gato em fazer um ambiente sofisticado, eu teria certeza que criaria uma linha, vamos dizer, prêmio de linha de laboratório. Porque o serviço, a gente tem que pensar que o serviço não é só o que é executado, mas o que carrega a gente para fazer aquele serviço, né? A experiência que a gente tem com aquilo. O que fica marcado, né? A gente fala experiência, mas ela pode ser positiva e negativa, Sim. né? Então é isso que eu tenho comigo, que é o que a gente faz dentro do consultório. E um exemplo muito bom do dor que eu uso bastante quando se trata de experiência é do próprio parque de diversões da Disney, né? Sim. Que um dos maiores gargalos hoje da Disney, você sabe qual que é? Se tratando de experiência? Não, qual que é? As filas de espera, de experiências negativas, né? Então, o que que eles fizeram? Durante essa espera da pessoa que está ali na fila, eles criaram atrações, as pessoas que se vestem, né, ali dos personagens fazem ali animações, interagem com o pessoal durante a espera na fila ali. Então, eles criaram uma experiência durante essa espera da fila ali para tornar também uma experiência de valor, uma experiência positiva, para a pessoa não sair dali com mau humor, né, vendo o lado negativo ali de estar naquela fila de espera, que fila de espera qualquer lugar que você vai não é bom, né, você ficar, né. Então eles trouxeram uma experiência bacana também para essa fila de espera e é um excelente exemplo também de experiência que a gente pode implementar, né, pegando como modelagem ali, implementar no nosso negócio. Então assim, é muito bacana você falar isso pra gente, né, que hoje você visa a parte da odontologia visando essa alta performance, né? Ter excelência em toda a entrega que o senhor entrega ali na ponta para os seus pacientes. Mas falando ainda dos seus pacientes hoje, Sim. tá muito mesclado ainda ou tem uma busca maior por parte estética do que por parte de saúde ou não? É maior ainda a parte de saúde pela parte estética? Como é que tá a procura hoje no seu consultório? Outra coisa que a pandemia nos trouxe foi o autocuidado, né? Acredito que o tempo que a gente ficou em casa, conhecendo poucas pessoas, eu falo que assim, você não tinha quem você criticar, né? Sim. De fazer uma autocrítica. Eu não tô bem assim, o cabelo eu quero mudar, enfim, os dentes quero mudar. Teve um período que a consciência do paciente estava muito ligada à estética. Na verdade, o que a gente pode definir é o seguinte: com a popularidade dos procedimentos, hoje, a facilidade de acesso do paciente para o procedimento, existe quem quer a estética e não tem noção que ele precisa ter a saúde. Mas existe quem sabe que eu preciso ter a saúde para viver com a estética. Mas também existe o profissional que quer entregar a estética sem promover a saúde. Então, isso está muito ligado ao nível de consciência de quem é o profissional que vai executar o tratamento, eu diria. Então, lá no meu consultório, eu não vou proporcionar para o paciente 10 lentes de contato, por exemplo, que é algo que transforma o sorriso, que é algo que enche os olhos, se ele tem ali lesões de cárie, se ele tem uma inflamação gengival. A gente vai fazer um planejamento para que a gente tenha saúde e depois, consequentemente, entregar a estética. Eu sempre falo que a estética é a cereja do bolo. Sim. A funcionalidade. A nossa boca, ela é uma pirâmide. Se a base da minha pirâmide ela não está edificada, o ápice pode ser o mais reluzente possível, que ele vai cair. Isso é o que acontece na odontologia.
A gente precisa ter a base dos nossos dentes posteriores, né, para suportar bem os dentes anteriores, as raízes dos dentes muito bem, edificada, não é o termo correto, mas as raízes dos dentes ali sem inflamações, uma gengiva saudável, né, os dentes com perfis de higienizações corretos, restaurações, quando existente, bem restauradas. Então, se isso não for levado em questão, eu já recebi vários pacientes que fizeram tratamento estético, não foi levado em questão a questão de saúde e, consequentemente, tem que refazer. E sabe o que mais me dói? É que às vezes essa pessoa investiu a grana que ela tinha de alguma fase da vida dela e agora ela está colhendo o fruto por uma falta de planejamento. Então, essa questão da procura por estética ou saúde, quem determina é o profissional, o que vai ser executado. Porque lá dentro do meu consultório, a pessoa pode chegar, independente de condição financeira, e falar que quer fazer a estética sem estar precisando de saúde, eu não vou realizar. Eu não formei para só ficar pintando fachada. Eu formei para entregar o que vai ter perenidade para o paciente. Porque se a gente não se preocupa com o que vem depois, só com imediatismo, isso é o que acontece muito quem procura estética, vai a curto espaço de tempo, aquilo tudo vai ser perdido. Então, não é interessante nem pro profissional, porque o que mais enche os olhos não é o resultado imediato, mas é quando eu recebo o paciente 2, 3, 4 anos depois e vejo como aquilo tá bem, como aquilo faz parte da vida dele, como aquilo tá saudável. Eu acho que isso eu acredito que seja o mais importante de toda essa junção de estética e saúde. Mas tem sim quem quer, e se a gente não colocar esse critério como algo firme, como um valor do nosso método de alta performance, isso vai água abaixo facilmente. E é muito bom você falar isso, doutor, porque, ó, pra você, tanto que o negócio é louco, né? Quando eu preparei essa pergunta, eu tava meio que enviesado já. Na seguinte questão, ó, a pessoa que busca estética, para mim, é a pessoa que já tem a saúde, não necessariamente. Não, Pelo não necessariamente. pelo que o senhor me falou aqui, assim, é questão da pessoa estar consciente do que ela precisa de fato, e em cima do direcionamento do próprio profissional. Sim, com certeza. Porque, nós pacientes, né, somos leigos. A gente idealiza algo, mas não sabemos se é possível executar. É a mesma coisa de eu chegar num construtor, num engenheiro, né, e falar: "Eu quero construir nesse terreno", o terreno não está nivelado. Eu não tenho noção do que como que vai ser o nivelamento, para depois fazer ali alicerce e assim por diante. E na odontologia é a mesma coisa, às vezes o paciente até chega falando que é estética, mas sabe quando eu falei que infelizmente a odontologia ela ficou mercantilizada? É aí que está o ponto, porque quando as pessoas pensam somente no nas cifras, Sim. infelizmente vai ter uma perda ali nessa questão da longevidade dos tratamentos, porque é algo imediato. Olha, tem algo mais fácil do que você convencer alguém que está convencido? Gente, você não gasta energia, você não gasta tempo. O não, que é uma palavra que dói, Sim. ele não vai ser expressado. Você começa a massagear o ego daquela pessoa que já está convencido, não, você realmente precisa, vamos fazer isso. Não, mas calma aí, a gente precisa trabalhar por aqui primeiro. E isso foi algo que fez, eu digo que foi o pilar de sucesso do meu consultório, nesses 8 anos. Porque isso daí foi algo replicando em pacientes, 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 e consequentemente levou a gente ter a credibilidade que a gente tem hoje. E assim, né, é onde mostra também a sobrevivência do próprio profissional no mercado, né, Sim, sim. porque, esses profissionais, né, que fazem esse tipo de coisa, né, vai mais pela cifra, ele não sobrevive a médio e longo prazo, né, Sim. se comparado com um profissional que age de forma correta ali com o paciente, né, com o eventual paciente. Doutor, eu tentei bolar aqui o nosso roteiro voltado um pouco também para essa questão da saúde e estética. Então, nesse primeiro momento, eu quero tratar contigo falando especificamente sobre a saúde Maravilha. dos nossos dentes ali da nossa boca. Aí a pergunta que eu te faço agora, tem muita pessoa que só te procura
quando realmente a batata já tá assando, o dente já tá doendo, já não tem o que fazer em termos de aguardo mais no tratamento. Tem muita pessoa que te procura quando o incêndio já tá total ali na boca? Sim, sim. Por quê? Hoje, na correria, a gente tenta postergar o máximo, né, para evitar, digamos que, gastar energia com algo que pode ser postergado, né? Isso é do ser humano. A gente tem livros que comprovam isso, psicologia. Então, muitos ainda procuram numa situação que assim, olha, já tem 1 ano que isso aqui me alertou, mas eu deixei para lá, depois ficou bem. O que acontece, né? Os nossos dentes, eles começam a ter uma alteração, e aí, vamos imaginar num processo inflamatório, ele pode ser um processo inflamatório que ele cronifica, o organismo, no mecanismo de defesa, ele consegue controlar, e aí ele depois, consequentemente, isso possa voltar no momento de baixa imunidade como a dor novamente. Então aquele período todo, o que que o paciente faz? Vou deixar isso para depois, Sim. né. Mas tem também a outra leva de pessoas que se preocupam imediatamente com aquilo. É que eu falo que tudo é prioridade, né. Pra mim hoje foi prioridade estar aqui com você. Agora no final do dia, eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar praticando um esporte que eu gosto, mas minha prioridade hoje foi estar aqui com você. Então, tem pacientes que têm a prioridade de fazer as suas consultas periodicamente e manter a saúde. Outros têm a prioridade de dedicar mais no trabalho, dedicar mais em outras áreas da vida e, consequentemente, deixando essa questão da saúde para um momento que realmente não tem mais o que fazer. E sabe o que é mais interessante? É que, analisando numa linha do tempo em relação a isso, essas pessoas até em algum momento elas tomam alguma atitude em tratar ou resolver aquilo, mas por coisas que vão acontecendo na nossa rotina diariamente, ela deixa para depois. E esse deixar para depois, às vezes, ele custa mais caro não só em investimento, mas também em tempo, energia, tomada de decisões, porque a nossa boca ela é uma engrenagem. E se a gente perde algo daquela engrenagem, alguém tem que fazer uma força maior. Se eu perco um dente daquela engrenagem, alguém tem que fazer uma força maior. E quem está fazendo a força maior vai pagar o preço. Então tem quem só vai na hora que a situação tá de última hora, e é uma filosofia, que eu vejo da grande maioria, e infelizmente isso tem que mudar. Aliás, felizmente, né, isso precisa mudar, porque é algo que começa a atrasar ali todo o processo para esse paciente. E eu penso também que pode ser até cultural, né, doutor? Porque Essa é a palavra que eu estava buscando, porque, cultural. recentemente eu gravei aqui com o doutor Ricardo, que ele é cardiologista aqui em Uberaba. E a gente entrou nessa questão mesmo do cultural nesse quesito preventivo, né? Aham. As pessoas preferem ter a cultura, né? Não é que preferem, né? Elas têm a cultura do curativo do que do preventivo, né? Sim. Quando o negócio realmente precisa de cura, né? Que ela vai atrás ali. Nesse cenário odontológico também é muito isso que acontece, né? E falando em cultural e de encontro com isso, também tem uma cultura sobre não pagar a consulta, né, para o dentista. Isso é algo extremamente cultural no Brasil. Isso vem mudando, né, porque o paciente, de um certo modo, ele entende que ele sentar ali na cadeira, ele vai ser avaliado para saber se tem alguma alteração, né, então ou seja, vai ser feito um check-up nele, e se ele resolver tratar, tudo bem, ele tem que embolsar algo. E aí onde que entra essa questão do curativo ou do preventivo. O que que a gente escutava muito? "Ah, eu fui no dentista hoje, e aí? Não, não tenho nada não. Ah, tem só que fazer uma coisinha aqui". Porque era uma consulta de 5 minutos, na verdade, não é uma consulta, uma avaliação de 5 Sim. minutos, que sentava ali, não tinha nenhum vínculo, de obrigação dos 2 lados, e se a pessoa resolve tratar, tudo bem. E isso que faz muito as pessoas deixarem no momento de precisar de algo resolutivo em algo que está muito grave. Mas se a gente pensar que assim como qualquer outro profissional que vai executar um serviço, ele precisa dedicar um tempo para fazer um planejamento do que vai ser feito. Por exemplo, para você montar esse podcast, você dedicou um tempo para estruturar onde ia ficar a TV,
como ia ser a combinação dos microfones, qual microfone você precisaria. Se você dedicou um tempo, você gastou energia, você gastou dinheiro. E, consequentemente, isso na área da odontologia ainda é um hábito para alguns pacientes, onde eles não entendem que o momento reservado é para um planejamento em prol da sua saúde. O momento, para mim, mais importante no consultório é a primeira consulta. É dali que a gente vai traçar o sucesso dos próximos 10, 15, 20, 30 anos da saúde do meu paciente. E por que aquele momento ali não pode ter um custeio? Porque tem que ser tratado como uma avaliação. A gente não avalia nada. É imensurável o valor de um dente. E aí a gente tem que sair dessa questão da cultura e da filosofia de só ir quando está precisando ao extremo e ter o hábito de fazer como um check-up, fazer um hemograma, um exame de urina, enfim, fazer um check-up, ir no dentista fazer uma consulta periódica. Eu quero só fazer uma consulta periódica. Ah, precisa só fazer uma intervenção de um tratamento periodontal básico, que é uma limpeza? Perfeito! Que você precise fazer isso pelos seus próximos 30, 40, 50 anos. A odontologia, ela veio para isso. Ela serve para isso. Mas quando entra naquele hábito, não, é só porque eu senti uma dor, eu vou ali, é aí onde aquela pegada da mercantilização que está acontecendo, sabe? É isso aí que e outra, né, a gente passa muito com essa questão de cultura, ela é muito engessada, mas isso está mudando. E daqui uns 10, 15 anos isso vai estar totalmente diferente, uma vez que os colegas dentistas se posicionem diferente para que eduque os futuros pacientes em relação a criar um hábito de ter uma consulta periódica e que seja uma consulta. Estava conversando com uma amiga, uma oftalmologista, e a gente entrou nesse assunto, ela falou: "João, concordo com você, porém, precisa que realmente o dentista faça uma consulta". É fato, porque muitas vezes o que que acontece? O dentista não faz a consulta. Ele senta, olha um raio-x, você tem isso, então, ele não sabe como foram os tratamentos anteriores do paciente, o que teve de sucesso, o que teve de insucesso, como é o hábito desse paciente, qual esporte ele pratica, se ele tem. Pessoal, quantos dentistas você sabe que pede exame de sangue para o paciente? Se o paciente tem alguma doença autoimune, alguma doença crônica, faz uso de algum medicamento, quais são seus hábitos de escovação, tem hábito de colocar algum objeto na boca, é um paciente que passou por um tratamento com ansiolítico, faz o uso, não faz, como que é a sua dieta? Então, e aí? Será que isso em um processo de avaliação curto dá para saber? Não dá para saber. Então, se a gente mudar essa questão de sair de lá somente para resolver algo que não tem mais jeito, ou seja, resolver aquela goteira que há muito tempo foi falar: "Ó, precisa trocar o telhado", e vir para algo para ter prevenção, o sucesso para o paciente tem maior longevidade, entendeu? Então o senhor trabalha muito em cima de banco de dados dos seus pacientes, né, doutor? Sim, com certeza. A nossa boca, a nossa boca, ela nos conta, a gente só precisa transcrever. A gente só precisa olhar e passar em palavras para o paciente o que está acontecendo ali. Certo dia eu conversando com o paciente, fazendo uma análise, eu falei: "Você tem refluxo, né?" Ele: "Como que você sabe?" Estava nítido ali nos dentes dele. A perda de tendo erosão, né, a gente era possível notar aquilo. E ele já tinha me falado: "Ah, passei por uma fase assim", você começa a linkar algumas coisas. Isso como acontece na medicina, como acontece em outras áreas da saúde ou em outras áreas, enfim, tudo ali transparece para a gente o que tem que acontecer. Não é olhar num dente e criar uma história que não existe, não. Por isso que no meu consultório, na primeira consulta, se ela dura em média de 1 hora e meia, se ela durou 1 hora e meia, 15 minutos eu estou avaliando a boca. O restante, a gente está conversando para entender como chegou daquele ponto. E agora o que que a gente vai fazer? E como vai fazer para não deixar voltar naquele ponto? Porque muito mais importante do que tratar agora é como manter o tratamento. Sim.
Porque se eu só trato e não ensino como vou levar esse tratamento adiante, consequentemente, não vai fazer sentido. É a mesma coisa de eu te entregar um carro e falar para você, vai para mim em Uberlândia, mas eu não te ensinar como liga o carro, como passa uma marcha, como dirige o carro, se tem que abastecer, se não tem que abastecer, qual o caminho. Precisamos ter esse norte, entendeu? Não é simplesmente mostrar aquele resultado, né? E sim meio que passar um script ali, um planejamento pós-tratamento para o próprio paciente se cuidar. Até em cima disso eu te pergunto, tem como eu cuidar da minha boca fora do consultório ali? Você passa a recomendar. Como é que é essas recomendações básicas? Eu quero que o senhor fale do básico, Do que para quem básico. não sabe de nada, da prevenção ali do dia a dia, do meu dia a dia, da minha saúde bucal. Vamos lá para você manter uma saúde bucal bem. Primeiro ponto. Ao acordar, se você for fazer o uso de limão ou algum shot matinal em jejum, logo após, enxágua a boca por 3 vezes, contando 15 segundos cada vez, para que a gente possa ter uma neutralização do pH da saliva, ok? Escove o dente com uma escova extra macia, uma escova muito boa, Curaprox ou Eda White. Creme dental, não use creme dental à base de carvão ou que prometem clarear os dentes. Esses cremes dentais deveriam ser tirados ali da prateleira de farmácia, supermercado, mas infelizmente o mercado está aí e tem quem consome isso. Então não fazer o uso e usar o fio dental. E outro detalhe, ir no dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Durma bem, toma muita água. Pronto. É simples, todo mundo consegue fazer isso. Escovar os dentes, passar fio dental, se alimentar bem. Eu falei do short matinal porque tá muito comum, né? Tomar limão, enfim. Mas essa estratégia de você colocar água na boca, conta até 15, gospe. Colocar água na boca, conta 15, joga fora. Isso vai ajudar, né, a ter um controle ali do pH e, consequentemente, evitar que no momento da escovação possa ter uma dissolução do esmalte, que vai acarretar uma série de problemas. Fio dental, sempre um fio dental encerado, é extremamente importante, isso ajuda bem, e sempre que notar um sangramento, procurar o dentista. É básico, esse é um controle muito básico. É simples, mas não simplista, viu, doutor? Sabe por quê? Pode ser básico, mas assim, mas é porque assim, tá te cortando, é porque entra muito na questão do hábito da pessoa também, né? A questão da prioridade do hábito da Isso, pessoa. mas quanto tempo você acha que a gente gasta pra escovar os dentes? E passar um fio dental? Cara, assim, falando por mim, tá? Eu gasto, sei lá, 3 minutos, Olha só, 4 minutos. a média comprovada em artigos é 6 minutos. Cara, é muito pouco tempo. Quanto tempo você passa no Instagram? Ixi, aí não, aí você me quebrou agora. Entendeu? Agora o jeito é ficar no Instagram, escova o dente. Pronto! Vamos criar esse hábito! Passe pelo menos um Já, tempo de... já viu o empilhamento de hábito? É desse jeito que funciona. Porque, e olha só, eu vou contar uma coisa aqui, que é assim, nem sei se é bom falar, mas se a gente for raciocinar, aliás, minto, se a gente for trazer o que a literatura nos mostra, uma placa bacteriana, que é um causador de uma inflamação gengival, de um tecido cariado, que desenvolve ele por uma cárie, para doença cárie. Gente, cárie é uma doença, tá? É que isso é tão comum que ninguém preocupa. Mas cárie é uma doença que pode evoluir para doenças mais graves. E o dente é um órgão que você vai perder como qualquer outro. O que hoje torna-se menos importante é que é mais popular fazer reposição desse órgão. Mas se fosse como um olho, orelha, nariz, já parou para pensar nisso? Um coração, um rim? Ninguém menosprezaria da forma. É que Deus foi tão bom que nos deu 32 dentes, onde podemos remover 4, que é o siso,
E quando for precisar de reposição, tem mecanismos muito fáceis ali de reposição. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, a placa bacteriana, ela demora 24 horas para se formar novamente. Quando a gente escova os dentes, nós não vamos remover a placa bacteriana, a gente vai desorganizar. Então ela está aqui juntinho, ok? A gente escovou os dentes, a gente vai desorganizar ela. Quando vai passando o período até 24 horas, ela junta novamente. Então, se a gente fizer excelentes escovações pela manhã e à noite, estou com um papel muito bem. Só que isso depende de vários fatores. É uma pessoa que consome muito doce? Muito refrigerante? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que a escovação pós-almoço, ela é importante. É uma pessoa que no meio da tarde vai tomar água ou não vai? Ela vai ingerir algum alimento? Porque o alimento, principalmente, por que é bom alimentos com fibras? Tem a questão intestinal e tudo mais, mas alimentos com fibra também é bom para fazer uma autolimpeza nos dentes quando a gente está na mastigação. Então, essa informação da placa bacteriana, se a gente fosse levar ao pé da letra, escovar os dentes uma vez ao dia seria o resolutivo. Sim, concordo, perfeito. Mas tem outros fatores que levaria aí a gente ter problemas crônicos, né, na saúde dos dentes. E o senhor falou um pouco sobre a questão do tipo de escova e o tipo da pasta dental. Isso realmente importa no final? Muito, 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 muito. Ó, quando eu vejo no supermercado, quando eu vejo na farmácia escova dura, ali só serve para uma questão: lavar sapato. Tem coisa melhor? Se lavar aquele soladinho ali, ou encaixa perfeitamente. Foi feito para ali. Já parou pra pensar? Foi feito para ali. Algumas mulheres usam para passar maquiagem na sobrancelha. Já vi também. Somente serve só para isso, gente. Não tem como fazer o uso de uma escova muito dura para escovar os dentes. Ah, mas eu sinto que limpa mais. Claro que limpa mais. Vamos fazer o seguinte: pega uma escova de lavar sapato, pequenininho, e escova os dentes. Limpa mais. Que é a mesma cerda que tá ali. A diferença é que tamanho. A diferença é o tamanho. Então não faz sentido isso. Creme dental, se ele tem uma autoabrasividade, que isso é medido em RDA, se a gente tem uma autoabrasividade, consequentemente, é como se eu pegasse um creme, vamos pegar uma loção, creme, colocasse areia e usasse para fazer a limpeza de algo. Uma esfoliação, digamos assim. Né? A mulher vai entender isso melhor. Mas o creme dental, ele precisa ter o poder de fazer a limpeza sem ser prejudicial para a saúde do dente. Então, creme dentais que prometem clarear os dentes, com carvão ativado, enfim. Gente, quer um creme dental bom? Tripação. Não vou falar a marca, mas tripação, caixinha vermelhinha ali, cara, tá excelente. É um creme dental barato. Escova, Curaprox é a melhor, isso interfere. Ou uma que seja extra macia. A Curaprox, né, ela tem a escova é tão boa porque ela tem um conjunto das cerdas são próximos, os tufos, digamos assim, e a ponta é romba. Então a higienização é mais eficiente. Mas agora que eu mudei, eu tô sentindo que a minha boca não tá bem higienizada. Claro, antes você escovava com uma escova de lavar sapato, cara. Você arrancava o dedo? Quase arrancava o esmalte do dente, agora você tá vendo a diferença, entendeu? Então, são esses pontos aí que são levados em consideração. E escova faz muita diferença. E a questão do fio dental que você falou, o modelo aí de fio dental também? O fio dental, um fio dental muito bom, Johnson & Johnson encerado, que é o verdinho, da caixinha verde. Para mim, o melhor fio dental. Melhor fio dental. Ali é excelente. E eu preciso usar fio dental mesmo? Todos os santos dias. Vamos fazer uma comparação? Tô com a minha mão fechada, preciso lavar minha mão. Como que eu vou limpar entre os dedos? Só com fio dental para mãos nesse caso. Aqui a gente tem a facilidade de abrir e lavar entre os dedos. Nossa boca a gente não consegue. Essa face aqui é a mais prejudicial para a saúde dos dentes se não for limpa. Porque é a região que mais dá cárie, porque é difícil acesso para a limpeza. O fio dental é sucesso para o tratamento.
ou aliás, é sucesso para saúde do paciente, ok? É como tomar banho todos os dias. Eu não preciso usar o fio dental só quando tá com aquela carne entre os dentes, não. Não. Fio dental é após todas as refeições, todas as refeições. Aliás, não todas as refeições, mas após as principais refeições, desculpa. Após o almoço e após o jantar. Doutor, uma coisa também que eu até estava conversando antes com o senhor, né, pra gente combinar aqui a nossa gravação, e o senhor citou e me despertou a curiosidade, a questão do mau hálito. Também é influenciado pela questão da higiene bucal? Sim, na grande maioria das vezes vem da higiene bucal. Porque vai ter um acúmulo ali. O que a gente tem que entender? A boca, uma cavidade úmida, quente, perfeito? Se eu tenho bactérias que precisam estar ali, se eu tenho um descontrole, um crescimento desordenado dessas bactérias, é porque algo está errado. Aí muitas vezes leva uma inflamação da gengiva, que tem sangramentos, né, ou microsangramentos que às vezes não é notado, mas tem ali uma inflamação dessa gengiva. Junto com isso vai formando placa bacteriana que leva a um tártaro. Esse tártaro ele agrega ali muito pigmento, muita inflamação. E tudo isso vai virando uma fermentação. Essa fermentação, ela vai mudar as bactérias da flora bucal. E junto com isso pode levar até problemas estomacais. Gente, sabe aquela história, a saúde começa pela boca? Se a gente pensar que se você está com uma inflamação, você está comendo algo que passou pela sua boca. Você está engolindo aquilo. Parou para pensar? Num relacionamento, num relacionamento, você está tendo uma troca de bactérias como se você estivesse se relacionando com uma ferida. Ninguém tem coragem de pegar uma mão que Sim. tá com ferida e pôr na boca. Mas a boca tá cheia de bactérias. São raciocínios meio que lógicos, né? Tá? Isso teria que ser uma orientação muito clara, mas a gente sabe que tem questões sociais, mas queria que um vídeo como esse chegasse em mais Sim. pessoas, mas o básico bem feito, ele vai evitar é, muita, muitas doenças, né? E já atendi pessoas que estavam tendo problemas estomacais rotineiramente, entendi o porquê. Vai ver uma periodontite muito grande, lesões de cáries extensas, dentes com mobilidade e mau hálito que quase impossível você conversar com a pessoa. E tem tratamento para isso, né? Tem tratamento. É algo que precisa ser planejado ali, é um tratamento multidisciplinar, nem sempre é só um procedimento que vai resolver, mas tem tratamento e a pessoa conseguir viver bem. Já conversou com alguém que tem mau hálito? Já. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem mau hálito. É como perfume. Por que às vezes a gente tem vontade de trocar de perfume? Chega uma hora que você fala, Sim. esse perfume não tá mais cheiroso, né? Não tô mais sentindo o cheiro. Mas na verdade o que tá acontecendo é que esse perfume ele se acostumou com ele. Se acostuma com o mau hálito. Eu atendi uma paciente que o marido dela falou que ela estava com mau hálito. Provavelmente gerou um constrangimento, mas ele foi muito corajoso em ajudá-la, né, porque se é ele, provavelmente gosta dela. Ele falou isso pelo bem, espero que sim, né. Foi quando ela procurou ali o tratamento. Mas, a gente tem que bater muito na tecla aí, não só de procedimentos, mas que a saúde básica é algo que faz a diferença. E assim, né, a gente se acostuma tanto com coisas positivas como com coisas negativas, né. É que essa questão do cheiro mesmo, né, do exemplo que você deu do perfume, do mau hálito, né, a gente se acostuma, não tem jeito. O nosso olfato se acostuma com aquilo ali que o Tudo, cara. É, é. Cês é assim, é meio complexo a gente falando que parece simples, mas isso é tão complexo que leva a pessoa a não procurar ajuda ou, às vezes, também, ela ser criticada no momento de procurar ajuda e ela deixar, sim, já meio que se entregar. Não é fácil a gente se entregar pra alguma coisa? sim. "Ah, não vou fazer isso não". Não é fácil isso? A mesma coisa é na odontologia. Não é fácil, eu não vou me preocupar com isso aqui, não vou me relacionar com mais ninguém, eu vou deixar as coisas acontecerem ali, e assim vai.
Boa, doutor, o senhor falou muito aí sobre o básico bem feito, né? Então, aqui, se tratando de saúde, a gente falou o básico, né? Porque se a gente for pegar toda essa gama de saúde também e trazer para a parte complexa aqui, vai 5 Não. episódios, 10 episódios. A gente pode depois fazer um episódio é, pon- é, 1.2 como cuidar da saúde. Isso, isso. Então, assim, a gente buscou aqui falar um pouco do básico sobre saúde, escovação, higiene mesmo bucal ali. E agora eu vou entrar com o doutor aqui na parte estética do negócio. Maravilha. Doutor, se tratando de estética, ó, pergunta, dúvida pessoal minha. Essa questão de lentes de contato para o dente e a questão das resinas, é a mesma coisa? Tem diferença? Se tem diferença, qual a diferença entre os dois tratamentos, dois procedimentos? O que é isso, na verdade? Ó, os dois procedimentos são excelentes, né? As resinas são materiais que evoluíram bastante, e hoje conseguem entregar um resultado muito bom para o paciente. O X da questão está sobre quem vai fazer o tratamento. As porcelanas, por si só, elas têm uma indicação mais específica para algumas situações. Resina nem sempre vai resolver tudo. Assim como também não é, preconizado que porcelana resolva tudo. O que diferencia basicamente, hoje, falando em níveis, no nível um, que seria ficar mais popular, o que diferenciaria a porcelana de uma resina seria preço. Quem quer investir no tratamento X ou Y. Quando a gente vai com o nível 2, que é onde a gente tem um pouco mais de excelência, o que diferencia a porcelana da resina é a marca da resina e o laboratório que vai fazer a porcelana. Quando a gente está no nível 3 de excelência, o que diferencia é marca, quem vai fazer e a habilidade de quem vai fazer ambos. Por quê? Os mesmos danos que uma resina, a gente vê muito falar aí, entrega para o paciente quando o dentista negligencia alguns aspectos, as porcelanas também. Não tem essa que um leva mais inflamação. Não. O que é nítido é a porcelana, ela é um procedimento dependente no sentido de longevidade. No que eu quero dizer por isso? Você não precisa ter polimentos rotineiramente. A resina requer um cuidado maior de polimento. Então, é um paciente que tem que ter um controle, ele tem que, periodicamente, ter um controle. Os dois vão entregar resultados fantásticos. Há um tempo atrás, tinha muita discussão disso, do que era um, do que era o outro. Um tem mais probabilidade de manchamento? Sim, mas hoje a gente já consegue entender que se a gente tem um controle de fazer ali um polimento, né, rotineiramente, dá para entregar excelência também com resina. A porcelana depende muito mais da técnica de quem vai aplicar aquele material, que é o laboratório, e junto com isso também fazer a parte clínica, que é da cimentação e preparo. Então, os dois materiais podem entregar, depende muito mais da indicação. Hoje eu trabalho assim. Tem pacientes que resolvem com resina, eu não faço resina, eu tenho a minha habilidade, meu conhecimento é focado para porcelana, mas eu indico quem faça resina se aquele paciente tem indicação somente de resina. Oriento. O que você deseja, né? E então é muito mais ligado hoje isso daí a quem vai realizar o procedimento, entendeu? E é um procedimento muito artesanal, né, doutor? Você falou tudo, é um procedimento muito artesanal. Então, assim, todos os dois, como é a mão da pessoa? É a pessoa que tem critério ou não tem critério? Entendeu? Tem viralizado alguns vídeos, as pessoas falando de, fiz lentes de contato e deu mau cheiro. Nossa, minha boca tá fedendo muito, né? Tem alguns vídeos assim. Isso tá acontecendo não é porque fez lente de contato, não. É porque quem fez a sua lente de contato não criou uma boa adaptação, independente se foi uma faceta de resina ou uma faceta de porcelana. Essas peças estão com sobrevolume, tá forçando a sua gengiva. São tratamentos que vieram para agregar. Mas lembra quando eu falei da mercantilização? Cara, tem gente que não tem habilidade para fazer esses procedimentos, mas estão fazendo porque a procura é muito grande pela estética. Então tá se preocupando com a saúde. Então, se você tá tendo mau cheiro,
sangramento constante pela pós fazer lente de contato, é porque tem falta de adaptação, sobrecontorno, ou seja, aquela peça ela tá com muito volume, tá inflamando a gengiva, você não consegue higienizar. Vai formar uma cavidade ali embaixo, né, onde vai parando restinho de alimento, placa bacteriana, e vai inflamando. O procedimento não é para trazer mau cheiro. O procedimento ele veio para trazer uma harmonização do seu sorriso, uma estética, te deixar com autoestima, te deixar ali feliz para cumprir com suas atividades do dia a dia. Mas infelizmente, eu falo muito que isso aí é quando o barato sai caro. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, não me dói quando eu vejo esse tipo de situação. Porque quando a gente fala de estética, tá bom? Não me dói quando eu vejo esse tipo de situação. Porque você teria o direito em não fazer. Concorda comigo? Muito. Você fez porque você quis fazer algo e você não procurou excelência como vai fazer algo. Ah, mas eu confiei. Cara, quais são os casos? Deixa eu ver, tem quanto tempo esse caso? Deixa eu ver foto, vídeo. Entendeu? Basicamente, isso aí. Se comparado com isso também, doutor, eu sempre falo, né? Talvez eu sou até um pouco frio, né? Nesse exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, a pessoa ali nunca cuidou da saúde física mesmo, nunca fez atividade física, sempre se alimentou mal, com fast food, com refrigerante, fumando. Aí dá ali seus 40, 45 anos, infarta e falece. Aí a pessoa, né, as pessoas próximas, nossa senhora, Deus não protegeu. Aí colocar a culpa em Deus, né? Deus não protegeu, Deus. Cara, mas Ele deu o chão, você não quis caminhar? tipo assim, o cara teve a escolha de se alimentar mal, teve a escolha de não procurar um tratamento, Justamente. não procurar fazer atividade, não cuidar da saúde, cara. Então, assim, foi uma opção da A pessoa. opção da Foi uma pessoa. opção da pessoa. Não pode buscar outro culpado fora daquilo ali. Assim, tem casos que realmente a pessoa tem que buscar ajuda de fato, né? Sim. Mas muitos não. Muitos é uma opção da pessoa, né? E em cima disso, você como um excelente profissional, né? Me demonstrando aqui agora pessoalmente falando. Você consegue, nesses procedimentos, que nem o senhor falou da porcelana, né? O senhor consegue manter a naturalidade do meu sorriso? Com certeza. Ó, um procedimento estético, ele é classificado como bem executado quando ele vem para trazer os benefícios sem perder a identidade ou a personalidade do paciente. Uma vez que a gente vai fazer uma transformação estética no seu sorriso, que eu vou desconfigurar o seu sorriso, é algo que não veio para somar. Ele está tirando o que você tinha de mais belo ali, que é a vontade de sorrir. Então, quando a gente vai fazer um tratamento como esse, há um planejamento onde a gente vai fazer toda uma análise facial, porque pensa comigo, os dentes estão na boca, Sim. a boca está no rosto. Então eu preciso entender qual o formato do seu rosto, como é a exposição dos seus lábios, como é a arquitetura da sua gengiva, se eu tenho que fazer uma mudança do desenho da gengiva e, consequentemente, como eu vou fazer os traços desse dente para, oticamente, você analisar um formato que eu bato o olho e falo, cara, teu sorriso é muito bonito. Caraca, sempre foi assim? Que gera uma dúvida. Sabe o que é mais extravagante hoje? Quando padronizam um formato. Quando acham que todo mundo tem dente quadrado. Teve uma época que a moda era todo mundo ter dente quadrado. Gente, não existe. Não tem isso de padronizar. Toda mulher que vai pôr prótese mamária tem que colocar X ml? Não. Uma pessoa de uma estatura X? Não. Y, né? Tem tudo isso que a gente precisa analisar. Então eu faço uma análise muito criteriosa para desenvolver o sorriso. Não é só simplesmente chegou ali, pum, tá pronto. É muito mais do que isso. Nós vamos construir o seu sorriso juntos. As etapas são personalizadas em 6 mãos. Minha mão, laboratório, do paciente, né? Para que a gente construa algo que aquela pessoa fale, estou feliz, foi uma realização de um sonho, e possa agregar experiências positivas, entendeu?
E é muito sobre essa questão do bem-estar da pessoa, né, doutor? A pessoa se vê de uma forma hoje, quando ela passa pelo procedimento, ela se vê de outra forma que, assim, né, dependendo do tratamento que a pessoa tem ali, ela vai ter um alto teor de experiência positiva e um alto teor, pode ter um alto teor de experiência negativa também. Sim, sim. Então é uma coisa muito séria de lidar, né? Sim, com certeza. Ó, a construção de um sorriso, ou você impulsiona ou você retrai a pessoa, né, então tem hoje, assim, é que tem uma certa facilidade de refazer, né, principalmente dependendo de um certo grau de economia da pessoa. "Ah, não gostei, vou refazer". É por isso que eu até tenho um laser lá no consultório, que é um light touch, é uma tecnologia israelense, onde ele consegue soltar aquelas peças do dente, caso que precisa refazer, porque teve um momento que eu estava recebendo muito pacientes para refazer tratamentos de outros colegas. Então, tomar essa decisão de fazer um tratamento estético é muito bom, pode trazer benefícios muito grandes para sua vida, mas escolha com quem você vai fazer, qual o método, como isso vai ser feito, para consequentemente a gente ter um final feliz do tratamento. E ali depois tem uma manutenção básica, que é aquela que eu falei para você, Sim. receitinha de vó. E doutor, quando a gente fala sobre o clareamento especificamente, também o clareamento tem resultado que me Com ajuda? certeza, com certeza. O clareamento, quando vamos lá, primeira coisa, não existe clareamento a laser, tá? Quem fala que faz clareamento a laser é mentira, primeira coisa. Não existe clareamento a laser. Segundo, clareamento não veio para trazer sensibilidade. Terceiro, quem tem sensibilidade pode fazer clareamento uma vez que tratou a sensibilidade antes. Quarto, clareamento não é branqueamento. Quinto, a técnica combinada do clareamento consultório em casa é o que mais entrega resultado. Fala desse quinto aí pra gente. É que a técnica combinada é quando a gente vai fazer uma sessão de consultório que não é a laser, porque não existe clareamento a laser, aquela luzinha que estão colocando aí no seu dente, falando que clareia, ajuda, potencializa, ela não traz benefícios, é muito mais um marketing, né, que criaram por aí, enfim, e pode ser que essa luz aí tá levando um superaquecimento da polpa do seu dente que está precisando passar por um processo de revitalização que pode levar a uma inflamação ou até uma necrose, ou uma sensibilidade crônica, enfim. Mas falando da técnica em si, que é a técnica que eu mais gosto de realizar e é comprovado cientificamente, é uma sessão prévia de clareamento em consultório, onde nós vamos colocar um produto numa porcentagem maior num curto espaço de tempo, geralmente 20 minutos, ok? O paciente vai usar em casa por 4 semanas um produto com porcentagem menor num espaço de tempo maior, porque ele vai usar por 4 Sim. semanas. É onde a gente vai conseguir extrair o maior sucesso do tratamento. Tem casos que a gente fala de estética, eu quero fazer faceta. Não, mas espera aí, vamos fazer um clareamento e um recontorno da sua gengiva, uma plástica gengival. Plástica gengival hoje a gente faz a laser, sem anestesia, sem corte, sem sensação dolorosa, somente para expor mais o dente. Parece que a pessoa fez lente de contato. E ali depois isso até estimula ela. Sabe o que um dos benefícios que eu vejo maior do tratamento estético funcional ali? Que estimula a pessoa a cuidar. Quem gosta de ver um carro novo sujo? Quem comprou um carro, independente se comprou um carro seminovo ou novo, você sujou, principalmente nos primeiros dias. Nossa, não come aqui dentro, não deixa cair nada. Deixei. É assim também é com o tratamento estético funcional, entendeu? É muito bom o senhor falar isso, que realmente é muito real É isso. muito É real. muito real isso. E doutor, eu não sei, assim, né, essa questão da sensibilidade, né, essa sensibilidade é quando a gente vai beber algum líquido, comer alguma coisa, isso não é natural dos nossos dentes? A gente consegue prevenir e acabar com isso? Como é que Ó, funciona isso da a sensibilidade? sensibilidade ela pode vir por diversos fatores, né? Fatores psicológicos estão levando ali um grau de apertamento, esse grau de apertamento pode estimular algum fator na gengiva, que como uma retração gengival, fator de uma restauração que não teve uma correta adaptação, ficou alguma região exposta,
uma região do dente que houve uma perda de estrutura, como a gente estava falando ali, tem pacientes que têm as lesões cervicais não cariosas, que é onde a gente tem uma perda da estrutura do dente mesmo. E aí a gengiva retrai junto, é como se ficasse ali a raiz exposta, mas uma perda, tirou um pedaço da raiz, digamos assim, Sim. né? Essa região aí vai levar a uma exposição dentinária, que é onde vai dar sensibilidade, microtrincas. Então tem vários fatores que levam esse paciente a ter essa sensibilidade. Uma péssima higienização, que tem uma descalcificação do esmalte, correto? Então isso, uso excessivo de alimentos ácidos, né? Então isso deixa ali mais permeável o esmalte, consequentemente pode levar a uma perda da estrutura e uma sensibilidade. Mas existem protocolos de tratamentos que tratam isso. Ou, vamos dizer, que pode periodicamente ter um alívio cada vez maior, né? E aí, consequentemente, a gente poder o paciente viver normal, fazer uso de bebida. Então, o protocolo é fantástico. Junção com o laser de baixa potência, alta potência e aplicações de produtos biomoduladores neural, isso leva a um controle muito forte, muito grande da sensibilidade e deixa o paciente apto a fazer um clareamento, por exemplo. Doutor, outra pergunta séria, e talvez é muito óbvia que eu vou te perguntar, você vai: "O que que esse menino tá perguntando aqui, né?" Menina, fui generoso comigo também, né. A questão do implante dentário, tá mais voltado para a parte estética ou mais voltado para a parte de saúde da nossa boca? Que a gente tem que pensar? Você trouxe um exemplo da pessoa que infartou, né? O que levou uma pessoa a infartar? Os maus hábitos, perfeito? Se a gente for pensar ali, um dos maiores causas, né? O que leva uma pessoa a precisar de implante? Tirando que ela sofreu um acidente, teve um trauma, né? ó, É por um mau hábito de higienização, porque ele cometeu um processo periodontal, cometeu uma cárie, levou a perda, que a gente tem que fazer essa remoção Sim. desse órgão, colocar um material que é biocompatível, que vai se integrar, né? Então, consequentemente, a gente pode fazer a entrega para o paciente de algo estético, mas precisa alinhar a saúde que possa ter levado a ele a Sim. precisar do procedimento, entendeu? É uma coisa que veio da saúde ou falta da saúde para uma questão estética no final, né. É porque às vezes a pessoa ela perdeu um dentinho aqui da frente, teve uma cárie, isso acontece, ou ela teve perdas múltiplas e ela hoje tem vergonha de sorrir. Então tudo isso interfere. E esse é o ponto que o senhor citou agora, que eu gostaria de chegar também. As pessoas, né, determinadas pessoas também têm essa vergonha, até mesmo de sorrir, pelo sorriso. Com certeza. Tem gente que não sorri, põe a mão, pessoas que não socializa, isso é muito mais forte. Tem já viu uma pessoa que tem depressão sorrindo? Não, né, Difícil. muito difícil. Então ali porque o sorriso expressa algo, né. Todas as vezes que a gente estava aqui extremamente feliz, o que que a gente fez? Deu gargalhada, Deu gargalhada, sorriu. Então imagina quem tem a falta de uma coisa. Logicamente que tem pessoas que não se preocupam com isso. Isso vai muito do ambiente que você está inserido. Aquela historinha da mesa que você Sim. senta, entendeu? Vai muito mais da mesa que você senta. Falamos, ó, o básico também dessa parte estética aqui. Eu gostaria de entrar com o doutor agora sobre a questão das tecnologias, né. As tecnologias que te auxiliam como profissional ali num tratamento, num procedimento, até visando também esse médio e longo prazo mesmo de tratamento, né, de anos ali de acompanhamento. Como é que tá esse cenário, tecnológico nessa parte da odontologia? Ó, a tecnologia ela veio para facilitar muito os tratamentos odontológicos, para trazer para a gente, assim, benefícios que vai levar o paciente a ter mais segurança, conforto, uma melhor experiência. Por exemplo, hoje a gente consegue realizar no consultório, uma cirurgia de implante sem corte, somente com perfuração, em um procedimento mais ou menos ali 15 a 20 minutos, com um pós-operatório totalmente satisfatório para o paciente voltar às suas atividades no outro dia, sem requer que ele tenha
todo aquele processo cirúrgico que anteriormente era necessário. Então, é uma cirurgia extremamente rápida. Uma vez que a gente faz todo o processo usando a tecnologia, que é fazer uma cirurgia reversa e depois ir para a cirurgia em boca, através de um guia, onde a gente faz somente a perfuração e instalação do implante. Então, imagina só, eu tenho maior previsibilidade da instalação do procedimento, do implante, eu tenho conforto para o paciente, menor tempo cirúrgico, menor estresse, eleva a experiência do meu paciente, tenho segurança que eu coloquei um implante numa região de qualidade óssea, posicionamento tridimensional correto para que eu possa depois reabilitar esse implante, trazer o dente de volta para o paciente. Consequentemente, isso tudo leva a um conforto no procedimento e segurança para a gente no momento de entregar o tratamento. Se eu tenho menor tempo cirúrgico, eu tenho menor estímulo e resposta inflamatória, correto? Então eu tenho menor percepção de sensação dolorosa e, consequentemente, mais fácil ser controlado pelos medicamentos. A tecnologia veio fantasticamente. Tratamentos estéticos, a gente consegue fazer um planejamento digital prévio para mostrar para o paciente um resultado de como pode ficar o tratamento antes mesmo dele realizar o tratamento. Imagina só. Até isso que eu ia te perguntar também, tipo assim, ter um planejamento e uma visão, assim, que você meio que enxerga o futuro ali do Isso. tratamento. Imagina só você iniciar um tratamento sabendo como pode ficar. É como se fosse um projeto arquitetônico. Você não vai construir depois de fazer um projeto arquitetônico? Agora vamos colocar aquilo de verdade. Vamos fazer agora o realismo? É isso que acontece. Isso nos auxilia também quando a gente precisa fazer a remoção de um dente numa área estética anterior, remoção de um dente, instalação de um implante, correto? Fazendo essa cirurgia guiada por computador, né, que é a cirurgia guiada, e eu já consigo fazer um protótipo daquele dente que foi extraído para poder entregar a estética que o paciente tinha antes, quando a gente vai fazer casos isolados. Então eu consigo mapear, imagina só que você teve uma perda de um dente por algo periodontal, mas não queremos modificar a sua identidade do sorriso. Isso é possível realizar. E as inteligências artificiais também auxiliam nisso? Auxilia nos planejamentos estéticos, sem sombra de dúvidas, né? Só que tudo isso tem que estar ligado com conhecimento técnico-científico, né? Senão a gente não vai conseguir entregar nenhum resultado para o paciente. Com certeza, né? É aquela famosa pergunta, né, que sempre surge, né? Você acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Talvez não, mas o ser humano que utiliza a inteligência artificial pode substituir o que não utiliza. Já tá, né? Já tá, isso é fato, é nítido. E doutor, agora gostaria de falar com você sobre as mídias sociais, principalmente essas mais populares, né? Instagram, TikTok e tal. Tanto do lado positivo como do lado negativo. Primeiro, o lado negativo. Tem muito dessa, quando a gente fala de estética, logicamente, né? Tem muito dessa comparação se tratando de estética dos nossos dentes, por exemplo, pegar um sorriso de uma pessoa, comparar com o meu e ter até mesmo, porque eu não vejo com bons olhos a comparação, eu não enxergo com bons olhos em qualquer questão. Acontece isso muito também na parte do nosso sorriso, nas mídias sociais? Sim, com certeza, né? Cria um parâmetro. Mas quando a gente vai falar na construção ali de um sorriso, o que nós temos que levar em consideração? Em fazer algo personalizado. Mas quando eu crio isso, eu quero o dente igual ao do fulano. Espera aí, seu lábio não é igual ao do fulano, seu rosto não é igual ao do fulano. A gente pode pegar referências? Pode, para criar o seu? Podemos. Mas nós precisamos ter em mente que essa comparação ali, ainda mais hoje com rede social, é algo que às vezes não vai ser benéfico, você vai idealizar alguma coisa que não é possível para você. Isso aí não é interessante, né? E você falando de rede social, na minha opinião, dentista que se preza por uma excelência, ele não vai ficar fazendo dancinha em rede social para apresentar tratamento para o paciente. A rede social ela é muito boa quando muito bem utilizada, no sentido de informativo. Esse é o lado positivo que eu gostaria de te perguntar. Informativo. Olha o conteúdo bacana que a gente vai disponibilizar.
Quantas informações Sim. que às vezes ninguém, a pessoa não parou 10 minutos para contar que se você escovar os dentes com escova boa, enfim, né, vai trazer benefício. Mas quando começa a criar padrões e serem replicados, né, para criar um padrão de atendimento, eu faço só facetas brancas e quadradas. Todo mundo começou isso. Isso já aconteceu demais. Teve uma época que a rede social estava cheia disso. Gente, isso não é legal, não é legal, né. E aí tem outro detalhe, né, a rede social também ela propaga o que não é verdade. O que que o algoritmo quer? O que é verdade ou o que não é verdade? Sim, que é escala em termos de visibilidade, Visibilidade, independente qual seja. em qual seja. E isso aí acontece muito na odontologia, porque às vezes a gente vê bizarrices, e não tem um filtro, né. Mas a rede social, grosso modo, ela é muito boa. Ela tem ajudado muito a área da saúde, informações, né, muitas pessoas com certeza devem ter mudado seus hábitos por causa da rede social. Doutor, eu posso te dar um depoimento aqui sobre o podcast especificamente falando? Pode, claro. Porque, ao te convidar, né, eu citei aqui que o Sério Mas Nem Tanto busca, né, pessoas que empresários, pessoas que buscam essa parte de desenvolvimento pessoal, profissional e tal. E é muito bacana, né, as pessoas que eu trago aqui para conversar, porque são pessoas que têm de fato mentalidade de crescimento, né. Conforme eu vou interagindo aqui, vou ficando mais com a escuta ativa durante o episódio em si, né, eu percebo muito, né, que a pessoa tem essa mentalidade de crescimento. Eu percebi isso aqui hoje também, e voltado a isso também, eu percebi muito o seu senso de propósito no que você faz, entendeu? Porque quando você escuta a pessoa falando, a forma com que ela se expressa, com que ela fala ali, é muito gostoso como ouvinte, estar aqui de frente com o senhor, né, escutando, né, esse seu direcionamento, esse seu, explorar da sua profissão, esse externalizar da sua profissão ali, né, como e até como pessoa também, né. Então assim, aí em cima disso eu te pergunto, realmente isso é o seu propósito hoje? Esse é o meu propósito. Meu propósito ele tem como pilares importantes longevidade. Que é isso? Longevidade não só na odontologia, mas eu ter longevidade no meu mercado de trabalho, eu ter uma longevidade de saúde com a minha família, eu ter uma longevidade de convivência, eu ter uma longevidade do que eu tenho como ideal para as pessoas do meu meio, eh, honestidade e reciprocidade. Para mim esses três palavras aqui que são muito parecidas quando pronunciadas, mas têm significados, elas definem o caráter. Então no meu consultório eu prezo pela longevidade do que a gente está falando ali, tenho uma reciprocidade da dor do outro e consequentemente tudo isso vai moldando o que é o meu propósito hoje, não só dentro do consultório, mas também fora do consultório, né. E essa questão da reciprocidade é o que faz muito o perfil do nosso atendimento. É ouvir, como aquela hora que eu te disse, a nossa boca ela diz muito, mas quem é dono da boca diz mais. Sabe, ele vai contar como que aquilo tudo chegou. E às vezes na primeira consulta não sai muita coisa, mas na segunda a gente já vê histórias que vai linkando, e ali consequentemente vai fechando o ciclo, e abrindo outro que a gente precisa para entregar, esses 3 pontos que são primordiais, não só dentro, mas fora do consultório. E é muito bom ouvir história, né, doutor? Ah, tem coisa melhor? É muito História bom. é o que move, nós somos movidos por histórias. Quem nunca parou para escutar uma história? E a sua sensação quando acaba um procedimento, um tratamento com o seu cliente e vê aquele orgulho do seu cliente, aquela entrega, qual que é Eu o seu fico mais ansioso que ele para fazer o meu tratamento, você é louco? Muito mais ansioso, eu quero ver o resultado final ali, quero já eu quero saber e aí como que foi, vejo às vezes uma foto, né, da pessoa depois em alguma rede social, tá feliz, eu quero viver aquilo ali junto com o paciente, para que a gente possa ter, agora uma reciprocidade em acompanhar ele, né, Sim. da sua felicidade, temos da sua longevidade, do tratamento. Boa.
Ó, vou até ler para você aqui agora, doutor, diretamente essa pergunta que eu vou te fazer, porque é uma pergunta muito séria. Maravilha, Essa manda daqui é lá. uma das perguntas mais sérias aqui do nosso Hã. episódio de hoje, ó. Vou ler diretamente conforme o meu roteiro aqui, ó. Na sua visão, a odontologia pode ser considerada um dos pilares fundamentais para a saúde e o bem-estar de qualquer pessoa? Sim, com certeza. A saúde começa pela boca. Não tem como você ter uma pessoa saudável sistemicamente se na boca dela tem algum processo inflamatório, uma lesão de cárie, uma periodontite ou uma gengivite. Não tem como, não tem como. Me prove se tem alguém assim. Não tem como. Boa. Doutor, gostou do papo? Muito, já tô pronto pro próximo. Olha que eu falo aqui para muitas pessoas comigo, ó. Esse aqui é só o episódio 1, pode ter o 2, então... Ixi, nós temos assunto para falar aqui pro ano inteiro. Porque assim, Muito bom. sempre, provavelmente o senhor percebeu isso, né? O primeiro episódio eu tento trazer de uma forma mais genérica ali, né? Para isso. envolver todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem, né? Mas a gente pode pegar esse genérico e fazer episódios mais direcionais Com para certeza. temas direcionais. Com certeza. Então pode ter certeza que convites futuros virão. E estou à disposição, quero agradecer você por esse bate-papo. Sempre que eu falo e estou ouvindo, eu aprendo muito. Então, estar aqui hoje com você e poder falar para outras pessoas que vão assistir esses vídeos, principalmente sobre saúde básica, é muito importante a gente tirar um tempo para falar disso, que não é só procedimento, é sobre como também é, preservar o que Deus nos deu de tão belo, que é o sorriso de alguém. E outro ponto, entenda, cada dente é um órgão. E aí, não é porque é tão fácil, né, repor um órgão que eu vou perder esse órgão tão facilmente. Então, pessoal, cuide do seu sorriso, que é algo muito belo que você tem que vai fazer as pessoas felizes. Eu ia te pedir uma mensagem final, o senhor antecipou a mensagem. Agora eu vou pedir uma mensagem com o intuito de puxão de orelha, literalmente. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e passasse as suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra o seu consultório para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Pessoal, nas minhas redes sociais, Instagram, Dr. Silva João, meu site, joaoodonto.com.br, no Google, Dr. João Paulo, Odontologia de Alta Performance, mas pelo Instagram, que a grande maioria usa. Também tem um canal no YouTube, tem vários depoimentos, Dr. João Paulo, Odontologia de Alta Performance. Vai ser um prazer ter vocês lá nas redes sociais, poder experienciar nossa vivência diária dos procedimentos e a entrega que a gente realiza. Boa, e pode chamar o doutor lá no Instagram, que é ele mesmo que responde você. E é verdade, hein? e é verdade. Eu sou a prova viva disso. Doutor, agora a mensagem final, eu quero que o senhor dê um puxão de orelha no pessoal aí que não prioriza a saúde bucal e deixa isso aí levar até se tornar aquele incêndio lá no final, a ponto de não ter nem mais jeito. Pessoal, lembre o seguinte, você teria coragem de pôr a boca numa ferida? É isso que acontece quando você está com algum problema dentro da sua boca. Então, mesmo que você não preocupe com você, preocupe com alguém que você está se relacionando. Não é somente pelo um contato, mas também por estar próximo, usar um copo ou algum talher, enfim. Então, preocupe com sua saúde bucal. Isso aí vai te ajudar muito. Você vai ter qualidade de vida, isso vai te estimular a cuidar de outras áreas da sua vida. Comece se organizando, não precisa fazer tudo de uma vez, mas vai fazendo para você se sentir bem. Hoje o maior bem que nós temos, poder sorrir com confiança. O sorriso cura uma tristeza, uma ansiedade. O sorriso para uma pessoa faz alguém bem. Como que você vai abraçar alguém se você tem um mau hálito? Como você vai sorrir e vai fazer uma pessoa bem se está faltando algum dente? Então, cuide da sua saúde. Boa. Doutor? Obrigado, Valeu demais amigo. Tamo por ter junto. aceitado o convite. Pode Que ter isso. certeza que convites futuros virão. Nossa, fiquei muito feliz. Esse papo aqui foi sensacional. Foi top, top, top. Maravilha. Bom demais. Boa. E para você que chegou até aqui, né, nesse episódio, nesse final de episódio, já sabe. Clica aí no botão curtir logo abaixo, curta esse nosso episódio sensacional aqui gravado com o Dr. João hoje, tá? Siga também, se inscreva no canal, aliás, do Sério Mas Nem Tanto Podcast, clica aí no botão se inscrever do canal, ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast no YouTube, e compartilhe esse episódio para mais pessoas que precisam desse teor informativo sobre a nossa saúde bucal.
Então eu te espero até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.